Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos falando sobre os grandes reis de Israel, histórias de guerras, fracassos e conquistas. Revista comentada pelo pastor Gesiel Gomes. Nessa semana nós estamos tratando sobre a história de Josafá, lição de número 9, Josafá, a vitória por meio da adoração. O texto bíblico básico se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, capítulo 20, capítulo 17, 18, 19 e 20 e trechos de 1 Reis também. O texto áureo está em 2 Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Crede no Senhor, crede no caráter de Deus, na fidelidade de Deus. Confiar em Deus é o ponto nevrálgico. Na hora da luta, da adversidade, nós precisamos confiar em Deus. A mensagem do profeta para o rei e para o povo era que o povo não perdesse a confiança no Senhor. Crede no Senhor vosso Deus, que a segurança estaria garantida. Crede nos seus profetas, ou seja, naqueles que comunicam a mensagem de Deus ao povo. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segurança e prosperidade seguem aqueles que confiam, que creem na fidelidade, no caráter de Deus. O reinado de Josafá foi um dos reinados mais poderosos do Reino do Sul. O reino ainda está dividido naquela região, na nação de Israel como um todo, e Josafá assume o reino já promovendo reformas, e uma reforma religiosa ela já foi desencadeada. Você começa a observar no capítulo 17 de 2 Crônicas que Josafá reina no lugar de seu pai Asa. Ele se fortifica contra Israel, investe no militarismo, para o seu sistema de defesa, seu sistema bélico, seu aparato militar humano, seu recurso humano militar. Ele começa a crescer nessa área para que o Reino do Sul tivesse total proteção contra os inimigos, inclusive contra possíveis cismas do Reino do Norte, Israel, que mais tarde vai acabar promovendo também uma aliança aparentada, conforme a gente observa na história de Josafá. E o Senhor foi com Josafá. No capítulo 17 de 2 Crônicas, no versículo 3, quando fala que Deus foi com Josafá, está falando que o favor divino está com Josafá. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, ele não adorou Balins e não imitou as obras más do Reino do Norte. Vocês lembram que na lição anterior o Reino do Norte foi muito falado sobre a gestão de Acabe, um rei covarde e manipulável por sua mulher Jezabel, e trouxe ali a idolatria para dentro do povo. Só que Josafá ele não andou por esse caminho. Apesar de alguns percalços que Josafá mais tarde vai acabar cometendo, tropeçando, não foi o caso de Acabe. Acabe ele trouxe muitos problemas espirituais para a nação, e Deus levanta ali o profeta Elias para falar a Acabe e trazer juízo para o seu povo. Josafá não andou pelo caminho de Acabe. Ele manteve-se com a sua mentalidade espiritual em dia, com a sua mente voltada para a lei de Deus, e isso fez com que Deus o favorecesse, com que Deus estivesse com ele, com que Deus o abençoasse, tanto espiritual como materialmente. Ele andou nos caminhos de Davi, não procurou Balins, os aparatos de idolatria de Baal. Ele buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o versículo 5 diz que o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Deus confirma a autoridade de Josafá. É muito brilhante e glorioso quando Deus confirma a autoridade do líder, do rei. Não é uma autoridade duvidosa. É uma autoridade desencadeada pelo próprio Deus. A autoridade ela é constituída por Deus. O Senhor confirma o reino.
Isso quer dizer que Deus entrega o governo sob as mãos de Josafá. Deus entrega o controle militar, espiritual, demográfico e geográfico sob Josafá. Ele põe sobre Josafá uma responsabilidade muito grande para com o povo. Não é o povo de Josafá, é o povo de Deus. O rei entendia que era o povo de Deus, que o povo não pertencia a ele. Ele entendia que esse era o povo de Deus. Logo, a prosperidade, o sucesso, o bom êxito veio com Josafá. E no terceiro ano do seu reinado, ele promove o ensinamento da lei em todo o território nacional. Em todo o território nacional, ele desencadeia homens, ele levanta homens comprometidos com o ensino, levitas, né? E ensinaram toda a lei em Judá, com o livro da lei do Senhor. É importante que lá no versículo 9 do capítulo 17, o ensino não foi um ensino extra-lei, extra-bíblico, como diríamos nos dias de hoje. Foi um ensino da lei. O que o ensinador precisa sempre entender que ele está ensinando a Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, infalível, poderosa, inspirada por Deus. Então ele manda os ensinadores por todo o território, tá, pelas cidades de Judá, para ensinar ao povo a lei do Senhor. E com o ensino da lei veio o temor, tanto para o povo quanto para as nações ao redor. Porque quando você promove avivamento, o avivamento promovido por Deus, usando os seus servos, esse avivamento ele promove mudanças e reformas e atinge não só o próprio território, como o território ao redor. O avivamento atrai, o avivamento ele religa, né? Inclusive, os filisteus traziam presentes a Josafá, quem diria, traziam presentes, os filisteus que por séculos foram arqui-inimigos de Israel, embora no reinado de Davi o território dos filisteus tenha sido bem diminuído, agora os filisteus estão sob a guarda de Josafá e traziam presentes a Josafá, né? Isso é tão importante que os arábios também trouxeram gado miúdo e outros presentes e tributos, né? E Josafá ele cresce com isso, ele se engrandece extremamente porque o Senhor era com ele. Não há crescimento espiritual fora da autoridade divina. Não há crescimento efetivo fora da atuação e do ato de buscar a Deus. E também ele mexeu na infraestrutura. Olha como a administração de Josafá foi muito boa. Ele mexe na infraestrutura da nação. No versículo 13, ele teve muitas obras na cidade de Judá. Muitas obras. Ele fez muitas obras. E essas obras também promoveram a economia do local. Então isso é muito importante também que fique frisado entre vocês e seus alunos. Josafá também abole a idolatria. Ele organiza, né? Quando ele está organizando ensinadores, como já falamos, ele está abolindo a idolatria, ele está excluindo todo e qualquer ídolo, toda e qualquer influência religiosa externa que desvie o povo da verdadeira adoração. Ele não poderia, né, deixar com que o povo caísse na tentação e adorar outros deuses, como foi os grandes erros do Reino do Norte. Josafá ele manteve-se firme em ensinar o povo a lei do Senhor e abolir a idolatria. Um dos tropeços de Josafá, porque, como diz a palavra, não há homem que não peque, Josafá ele aparentou-se com Acabe, ele entregou, né? Ele entregou o seu filho Jeorão em casamento com a filha de Acabe, Atalia. Mais tarde vocês vão observar que isso trouxe problemas também para os dois reinos. Agora entenda uma coisa, alianças erradas, elas promovem perigos espirituais, desvios doutrinários, né? Alianças erradas são perigosas, pecaminosas, alianças fora da vontade de Deus. Isso vale para o nosso relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com nossos familiares. A gente precisa ter sempre aquele olhar espiritual,
aquele olhar de discernimento para saber como estão as nossas alianças, porque aliança é algo muito sério. Aliança é união íntima. Então não posso ter intimidade com aquilo que é perigosamente espiritual para mim, em nenhuma área da minha vida. Então a gente precisa observar que a lei de Deus, que os mandamentos do Senhor precisam estar dentro do nosso entendimento, no nosso coração. Alianças erradas promovem perigos espirituais. E Josafá, ele foi repreendido por isso, por essa aliança com Acabe. A aliança aparentada e mais tarde uma aliança bélica na guerra contra Ramote e Gileade. Ele não tinha nada que estar ali. Josafá não precisava se intrometer numa guerra que não era dele. Então, você tem as suas guerras. As suas guerras, elas são importantes para você. As suas guerras, você conhece as suas limitações. Você conhece até onde você pode ir. As suas guerras são suas guerras. Isso me faz lembrar a Guerra dos 318 de Elá de Abraão com alguns outros reis. Você observa que no final da guerra, Melquisedeque oferece pão e vinho a Abraão. Né? Agora você não vê Melquisedeque, rei de Salém, se intrometendo na guerra de Abraão. A guerra era dele. Mas depois, quando a guerra terminou, quando a vitória já tinha sido garantida, ele foi lá e ofereceu alimento. Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, porque reconhecia Melquisedeque como a autoridade espiritual, e foi abençoado ali. Nós não precisamos se intrometer em guerras alheias. A gente precisa vigiar muito nesse sentido. E é bem verdade também que na guerra contra Ramote e Gileade e Acabe, ele tinha 400 profetas que falavam o que ele queria, que diziam que ele ia ter bom êxito, que dizia que ele ia ter sucesso, quando na verdade o verdadeiro profeta, ele não fala o que o povo quer ouvir, ele não fala o que a gente quer ouvir, ele fala o que a gente precisa ouvir, a verdade no nome do Senhor. Então Josafá, naquele momento estranho, de aliança estranha com Acabe, ele disse: não tem aqui algum profeta do Senhor? Ah, tem sim, tem Micaías, mas ele só fala mal de mim. Aí é mole, né, irmãos? Aí é mole. Micaías veio, ironiza, debocha, mas promove a verdade no nome do Senhor. Eu lhe vi a Israel disperso pelos montes. Olha que interessante aquela visão que ele entrega diante de todo o povo. Ele não falou só para Acabe e Josafá. Ele falou foi para todo o povo. Foi escorraçado, esbofeteado, preso por ter falado a verdade, Micaías. Mas ele via Israel disperso pelos montes. Ele vê um demônio da mentira que estava infiltrado na corte celestial e que havia sido recebido um desígnio divino, porque até os demônios estão sob a autoridade de Deus. Né? Havia recebido um desígnio para ser espírito de mentira, demônio da mentira na boca dos profetas de Acabe. Então você observa que nós precisamos ter discernimento espiritual, mesmo com a visão que o profeta Micaías havia entregue. Josafá teimou e foi a Ramote e Gileade e quase morreu, porque quem desobedece à visão espiritual corre um sério risco de morrer. Deus foi misericordioso com Josafá, porque ele gritou, ele clamou ao Senhor, e o mal que estava com ele, Deus usou de misericórdia. O mal que já estava contra ele, Deus usou de misericórdia e deu livramento ao rei Josafá. Então Josafá aprendeu ali uma lição, como eu e você também precisamos aprender. Além de não promover alianças erradas, nós precisamos aprender a ouvir os profetas de Deus, os verdadeiros profetas de Deus. Nós não precisamos nos intrometer nas guerras alheias. O profeta Jeú repreendeu o rei, e Deus ali deu vitória mais uma vez a Josafá. É bem verdade também que na questão organizacional, governamental, administrativa de Josafá, além de infraestrutura, de poderio bélico,
ele também estabeleceu juízes na terra, ele promoveu também um avivamento judiciário. Aqui no nosso país a gente está precisando de um avivamento nesse sentido. Lá no capítulo 19, versículo 5, ele estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. Então Josafá recebeu tanto aparato de Deus que a mentalidade dele administrativa foi excelente nesse sentido também. Tá? Então ele estabelece um sistema judiciário muito forte, muito eficiente, muito eficaz, que promoveu ali a justiça no meio do teu povo. No reino de Deus promove-se justiça, no reino de Deus promove-se paz. A gente precisa ter essa mentalidade também. Agora, já no capítulo 20, essa guerra emblemática e muito linda, né, podemos dizer assim, nessa história, sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Alguns deram aviso a Josafá, porque sempre tem que ter um mensageiro da calamidade, né? Lembra de Jó? As tragédias começaram a acontecer no seu território, na sua casa, na sua família, sempre sobrava um mensageiro para contar a má notícia. Esse mensageiro nada mais é do que, literalmente, um mensageiro, um contínuo, né? Um contínuo vocal. Então, não é um profeta propriamente dito. No caso de Jó, e agora no caso de Josafá, alguém veio contar as notícias, como também deram notícias a Davi, quando seu filho Absalão morreu. A gente precisa entender que precisamos canalizar a notícia, porque as notícias nos causam traumas, as notícias nos causam medo, as notícias nos causam pavor. A gente precisa ter um pouco de maturidade para saber absorver, canalizar a notícia e buscar a Deus em meio a uma iminente tragédia ou a possibilidade de uma tragédia. Então eles estão vindo da além do mar e da Síria, esses inimigos. Josafá, ele temeu, no sentido de medo. E esse medo fez com que ele buscasse ao Senhor. Né? Ele foi buscar ao Senhor em meio ao medo. É o que você e eu precisamos fazer, buscar ao Senhor quando nos vier o medo. E Josafá, ele procurou aparatos espirituais. A primeira coisa que ele fez, apesar do seu preparo bélico muito bom, ele não foi consultar seus generais, seus comandantes, não, ele foi consultar a Deus. Ele foi buscar ao Senhor. Ele apregoou o jejum, ele ordenou o jejum em todo o território nacional. Para o quê? Para pedir socorro. No Salmo 121 está escrito: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro, de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem de Deus. Então ele foi buscar Deus. Ele juntou Judá, toda a nação, para pedir socorro ao Senhor. Todos vieram buscar, porque todos ficaram atemorizados. Ele coloca a congregação de Judá toda debaixo da sua autoridade e começa a orar, começa a apelar para a promessa que Deus havia feito a Abraão, quando ele cita no versículo 7 do capítulo 20 de 2 Crônicas, Abraão, teu amigo. Ele está lembrando a Deus, né? Eu digo lembrar numa linguagem bem antropomórfica, ou quase antropomórfica, no sentido de que Deus de nada se esquece. Né? Aliás, o pastor Gisel Gomes certa vez diz, né? Deus de nada se esquece, mas Ele é a única pessoa que tem a possibilidade, a capacidade e a habilidade de determinar o tempo em que Ele vai se lembrar de alguma coisa. Então, você observa que ele coloca a aliança, né, a promessa de Deus a Abraão em xeque diante de Deus. Ele coloca a aliança davídica, né, diante de Deus, para que Deus o socorresse em meio a essa iminente guerra. Então Deus vai tomar um profeta. Lembra que lá no versículo 20, né, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus usa o profeta. Josafá não perdeu a comunicação com Deus. No meio das lutas e das adversidades, você e eu não podemos perder a nossa comunicação com Deus. E como vai acontecer essa comunicação? A partir do momento que eu busco ao Senhor. O profeta de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele é o porta-voz de Deus no meio do seu povo, né? E na calamidade, Deus toma Jaaziel, pedindo ao povo para
para dar ouvidos a ele. Ele para o povo e pede total atenção para que o povo não tenha medo. Deus manda a mensagem dizendo, avisa ao povo para não ter medo, para não ficar assustado, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. É bem verdade que nas guerras bíblicas, Deus prepara o povo para guerrear, Deus prepara o povo para ir à peleja, que o Senhor, de alguma forma, ia favorecer o seu povo, né? Mas aqui o Josafá, essa guerra contra Moabe, Amon e alguns outros dos amonitas, essa guerra ela é diferente. Ela é diferente porque Deus não olha para o poderio bélico de Josafá, Deus simplesmente dispensa o poderio bélico de Josafá e manda o povo adorar, e manda o povo glorificar, e manda o povo louvar ao Senhor, dizendo, quem vai pelejar sou eu. Vocês sequer vão pegar em armas, vocês sequer vão invadir o território inimigo, vocês sequer vão se aproximar do inimigo, né? É diferente de outras guerras, como já falamos aqui. Outras guerras em que Deus prepara o rei, Deus prepara o exército próprio da nação, usa o exército da nação para dar vitória. Nesse caso, o exército da nação está dispensado, porque o próprio Deus desencadearia uma guerra no âmbito espiritual e desbarataria os inimigos que estavam ameaçando o seu povo. Existem guerras na nossa vida, irmãos, que a gente, se Deus mandar a gente descansar, se Deus mandar a gente adorar, se Deus mandar a gente louvar, é porque Ele já está na peleja. Um dos nomes de Deus é de Sabaote, o Senhor dos exércitos. No versículo 17, nesta peleja não tereis de pelejar, parai e está em pé. Está falando de posicionamento. Tá? Posicionamento. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, versículo 20. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse-lhes, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Né? Então, no versículo 21, ele aconselhou-se com o povo, ordenou cantores, onde já se viu em guerras no mundo, o povo, ao invés de pegar nas armas e ir para a peleja, vamos guerrear. Não, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar. Ele ordenou que louvassem ao Senhor, louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. O Salmo 150, versículo 2, está escrito, louvai-o pelos seus atos poderosos, os atos poderosos de Deus. Então Deus deu vitória a Josafá nesta guerra tão amedrontadora, né? Tão ameaçadora. E é interessante que quando eles começaram a louvar com júbilo, não era um qualquer louvor, não era um louvor decadente, era um louvor preparado, era um louvor de inclinação, de adoração, de prostração à majestade de Deus. Não pode haver louvor, música, né, voltada para os homens, para adorar aos homens. Deus não se agrada disso. A música, ela adora a Deus. A música, ela é criação de Deus para que haja um meio de adoração também, com júbilo e louvor. Enquanto eles estavam em todo esse coro maravilhoso, o próprio Deus colocou armadilhas, emboscadas contra os inimigos. Está lá no versículo 22. Né? E o povo da montanha de Seir, que vieram ajudar e foram desbaratados, confundidos, derrotados. Né? E eles começaram a se levantar uns contra os outros e ajudaram uns aos outros a destruir-se. Não houve, o povo não colocou, não interveio com sua própria mão, foi Deus que veio intervir. A intervenção divina, ela traz milagre, a intervenção divina, ela traz vitória, a intervenção divina traz poder e autoridade para o povo de Deus. Então nós precisamos entender que peça sempre orientação a Deus, adore ao Senhor, tenha fé, creia no Senhor, mantenha relacionamento com Deus, buscando a Deus através da oração. A oração é o único meio de comunicação entre o homem e Deus. Dê lugar à oração, orai sem cessar, comunique-se com Deus, relacione-se com Ele, como outros personagens bíblicos emblemáticos. Na conclusão está escrito, Josafá também fez más escolhas, é verdade, mas isso não invalida de modo algum o fato de ele ter buscado a direção de Deus durante toda a sua vida, mesmo tendo firmado alianças erradas,
porque Deus é Deus de misericórdia, e a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e misericórdia também é um ato de soberania de Deus. Isso é muito importante frisar, porque as pessoas podem continuar com as suas alianças erradas, podem promover alianças erradas contando com a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus, além de ser infinita, não esqueça que ela também é soberana. Como ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Tá? Isso não me dá, a misericórdia de Deus, a graça de Deus não me dá direito a brincar com alianças erradas. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, até o próximo CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Fique na paz e boa aula.